Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o primeiro podcast Otoalerg. Meu nome é Tuane Damasceno, sou otorrinolaringologista, estou aqui com a minha amiga Silvia para iniciar esse novo projeto. Olá, pessoal, meu nome é Silvia Inara, eu também sou médica pediatra e alergologista e recebi o convite e a intimação da minha amiga Tuane para encabeçar esse novo projeto que será composto por conversas informais, conversas leves, falando sobre temas, na pediatria, na alergia, na otorrino, para que nos aproxime mais dos pacientes e que os pacientes eles possam entender melhor sobre doenças, sobre saúde. Exatamente, foi quase uma intimação. Eu pensei assim que a gente deveria divulgar o nosso trabalho de uma forma diferenciada. Eu particularmente já estava meio que cansada com essa história de gravar vídeo, de temas, e aí eu disse, Silvia, a gente precisa fazer uma coisa inovadora, trazer o conteúdo de uma forma mais leve para os pacientes. E aí veio a ideia do podcast, e que acho que vai ser uma forma muito interessante de trazer o conteúdo para vocês sem nada de modinha de internet e embasado cientificamente, que é o que a gente gosta de fazer no dia a dia. Exatamente. E também, teremos a oportunidade de convidar outros profissionais, fazer uma abordagem aí mais disciplinar, chamar um fonoaudiólogo, um terapeuta, um psicólogo, a depender do tema que será abordado, e também trazer pacientes, Tuane, pacientes para mostrar sua experiência com o tratamento, a experiência com a gente. Existe um tratamento dentro da alergologia e da otorrino que é a imunoterapia. Um tratamento bem prolongado e é tão interessante ver esse paciente mudar a história da doença com a imunoterapia. Então, vou querer trazer um paciente aqui também. Com certeza. E a imunoterapia é um tratamento que ainda não é tão difundido. Então, as pessoas nem sabem que existe. Então, quantas pessoas poderão ser beneficiadas depois dessas informações, E aí, essa questão do paciente, a gente pensou para poder vocês se sentirem mais confiantes. Eu vi o resultado de um paciente de Silvia que melhorou consideravelmente depois do tratamento. Um paciente de Tuane que roncava, que dormia de boca aberta. E aí operou, fez adenamida, que é uma cirurgia, que os pais têm muito medo de operar as crianças. E aí a gente vai trazer pacientes que já tiveram essa experiência para contar para vocês como foi e tentar aproximar de vocês esses procedimentos que a gente já realiza. Literalmente desmistificar, alguns tratamentos. Então eu acho que a gente poderia aproveitar essa oportunidade, esse primeiro podcast e falar um pouquinho sobre nós. Vamos lá. Bom, como vocês sabem, eu sou otorrino, E aí a questão da medicina é quase de bebê, digamos assim, não, de criança, Porque a medicina era um sonho do meu pai e da minha mãe. Os dois queriam ser médicos, mas por condições financeiras nunca tiveram acesso. E aí eu já cresci meio que ouvindo isso da medicina, então já fui colocando isso meio que na minha cabeça. E como a gente vem de família pobre, mais carente, é uma forma que a gente tem de querer ascender e conseguir ajudar os nossos familiares. Então, eu não lembro de outro momento da minha vida que eu tenha pensado em fazer outra coisa a não ser medicina. Nunca passou na minha cabeça outra possibilidade, E aí, meus pais, com toda a dificuldade, conseguiram me apoiar, apesar de tudo, eu sempre estudei em escola particular, consegui entrar na faculdade. E aí, depois de muito suor, antigamente, hoje em dia também, a gente sabe que é muito difícil o vestibular de medicina, e aí eu tive que estudar 3 anos para conseguir entrar na faculdade que eu sempre sonhei, que foi a que hoje em dia chama UFCA, mas era a UFC. E eu fiz o ensino médio olhando para aquela faculdade. Eu fiz o ensino médio em Barbalha, Então, quando eu passava por lá, eu dizia, é aqui que eu vou estudar. E o meu objetivo era passar na UFC, desde sempre. Que lindo! Então, já a minha história foi um pouquinho diferente. Também vim de uma família, muito humilde. Não existia, até eu
me formar, nenhum médico na minha família. Então, assim, eu não tinha em quem me espelhar. Não, vou ser médico baseado na experiência familiar. Então, não existia. Então, acho que até a 8ª série, mais ou menos, eu nem tinha ideia ainda do que eu queria ser. Me passou pela cabeça direito, também ser dançarina, talvez. Dançarina do El Chan. É qualquer dançarina, não é assim, a Maria do Chan. Mas como infelizmente, né, eu ainda não tinha idade suficiente para isso, fui realmente pensar em ter aí uma profissão mais estável. Era muito difícil, né? A gente fala o quê? Há quantos anos atrás? 20 e poucos anos, né? Eu entrei na faculdade em 2005. Eu entrei em 2002. E aí eu fui estudar, realmente me dedicar ao vestibular. É primeiro, segundo e terceiro ano. E aí eu tive a felicidade de passar no vestibular de primeira. Então eu terminei o terceiro ano, fiz vestibular e passei. E naquele tempo a gente achava, passou pra medicina, tá com a vida ganha, né? Até hoje se acha isso. É mais. Aqui não é verdade. Então fiz a faculdade e me encantei, me apaixonei. No internado de pediatria, quando eu rodei pediatria, foi quando eu decidi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Então, terminei a faculdade na UFCG, em Campina Grande, fiz residência em seguida, comecei a fazer residência de pediatria na UFPB, em João Pessoa. Por problemas familiares, no tempo eu não consegui concluir, voltei para o Ceará, e aí no Ceará fiz prova novamente, e aí fiz residência na UFC. Pois é, eu acho que a gente deve ter se desbarrado e não lembra, né? Eu acho também, eu acho. Pois é, você talvez foi minha interna, enfim. Então eu terminei pediatria, né, na UFC, só que eu sentia que faltava alguma coisa na minha formação, né? E depois que eu tive Thales Filho, foi meu primeiro filho, ele teve problemas de intolerância alimentar. Não foi de alergia, mas foi de intolerância. E assim, aquilo me fez ver que faltava algo a mais na minha formação. E a ficha caiu que a alergia entraria como é que eu complementar? Uma complementação. E aí foi quando eu fui para São Paulo e fiz alergo. E hoje eu sou muito feliz dentro da minha especialidade. Não consigo abandonar a pediatria. Então, todos nós torcemos para que você não faça isso, né? Isso é a verdade. Então, eu faço de tudo na pediatria, né? Desde puericultura até a ebiatria, que é o atendimento do adolescente. Então, eu gosto muito, mas minha paixão é a alergia. Eu nem sei como eu escolhi otorrino até hoje, sabe? Porque, assim, na faculdade eu mudei muito, né? Eu pensei em fazer ginecologia, aí não quis, aí rodei psiquiatria em Messejana, achei lindo aquelas doenças psiquiátricas, e saí, na verdade, pensando em fazer psiquiatria. E aí eu comecei a trabalhar, passei um ano trabalhando, e aí disse, não quero psiquiatria. O que é que eu vou fazer? E eu nem sei como, na verdade, surgiu, né, essa ideia. Na verdade, assim, lá na minha cidade, na época, só tinha um otorrino. Então, era uma coisa que o pessoal dizia, Tuane, faz otorrino, porque não tem tantos e tal. E aí eu comecei a meio que pesquisar, porque também na faculdade, a época de que eu paguei otorrino, pegou greve. Então, minha otorrino foram 3 aulas, anatomia, rinite e sinusite. Não tive nem ambulatório, então não sabia quase nada de otorrino. E aí eu fui pesquisar e vi que tinha possibilidade de fazer cirurgia, fazer exame, atender clinicamente, que era uma coisa muito diversificada, né? E aí comecei a correr atrás, né? E aí quando eu terminei, eu passei 2 anos trabalhando, e aí foi quando eu entrei na UFRN, né, que é em Natal. E aí tive que ir embora, levei marido com tudo pra lá, passando os 3 anos lá na residência, e depois a gente veio embora. Mas assim, não me arrependo de jeito nenhum, porque o trabalho, assim, não é um trabalho. A gente fica cansado, é claro, porque todo mundo fica, mas é gratificante. É muito bom atuar nessa área. Então, eu acho que é por isso que a gente se identifica tanto, né? Porque nosso trabalho não é um trabalho, é um prazer. Então, assim, é extremamente prazeroso para mim atender pacientes, atender famílias e conversar e orientar e ter esse poder, digamos assim, esse potencial de prevenir doenças, de tratar doenças, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Exatamente. E tem coisa melhor do que você atende um paciente, aí ele volta no retorno. Doutor, eu vim só lhe dizer que tô bem. Porque eu não senti mais nada. Então, assim, isso é
é muito bom, é gratificante, né? É sim. E esse nosso encontro? Eu nem sei, na verdade, como foi. Assim, eu não sei como foi que a gente se aproximou. Eu só lembro você falando comigo por WhatsApp, e aí depois, não sei, eu entrei na academia no mesmo horário, e a gente começou a se esbarrar, e aí um dia a gente conversando, aí tu falou, vamos abrir uma clínica juntos, eu disse, vamos, e assim a gente levou a sério, né, um comentário de mesa, no refeitório do hospital. Então nós damos plantões, né, no mesmo dia, nas quartas-feiras. Coincidência que não foi planejado. Não foi planejado, né, no HU. E assim, eu sempre costumo dizer que cearense, ele não se conhece, né, ele se reconhece. Então, eu acho que isso também, ter vindo das mesmas origens, né, digamos assim, eu acho que isso também facilitou esse encontro. E as especialidades também, né, as especialidades que se casam. Eu preciso muito, dentro da minha especialidade, de um otorrino, entendeu? Para fazer minhas nasos, para examinar mais profundamente, né, as narinas, a laringe dos pacientes, fazer o que eu não consigo fazer o que eu não consigo, né, fazer para complementar os meus diagnósticos, né, para ajudar no tratamento. Então, acho que nossas especialidades se completam. Foi um casamento perfeito. Porque não existe casamento perfeito, né? Mas o nosso foi, ó. E fora a questão das crianças, né? Porque quando eu terminei a residência, lá a gente não tinha tanta criança para atender, porque lá em Natal tem um hospital que chama Santiago, que a pediatria para lá. Então, o meu hospital recebia poucas crianças. E eu não tinha noção que o meu consultório, 80% ia ser criança. Então, quando eu cheguei, eu comecei a atuar, e aí eu comecei a pegar gosto de atender as crianças, né? E hoje, assim, nem se compara. É claro que que eu atendo adultos, atendo de recém-nascido há 100 anos. Mas a criança é diferente, assim. É um ambiente mais leve, mais contraído, né? Você faz uma coisa lúdica, então não é tão tenso, né? E outra coisa que que mudou a minha vida. Eu acho que a maternidade mudou a minha vida. Eu hoje sou outra pessoa, porque quando eu não era mãe, eu achava as mães histéricas. Eu dizia, essas mulheres são loucas. Eu não quero atender menino, não quero, as mulheres são exageradas. Quando eu virei mãe, eu me tornei a louca. Então, eu passei a entender a atitude das mães, e aí eu consegui administrar isso melhor, olhar com um olhar assim mais de mãe mesmo, né? Dizer, se essa criança fosse meu filho, o que eu faria por ele? Qual é o melhor tratamento? Então a maternidade, ela me somou na minha profissão, né? Ela me tornou uma pessoa melhor. E aí você falou da maternidade, eu lembrei de um episódio que eu estava na academia quando você perguntou no grupo, lembra? No grupo do HU, se tinha algum pediatra, alguma coisa relacionada ao WhatsApp, se tinha algum pediatra que pudesse atender teu filho. Lembra disso? Sim, lembro. E aí eu tava saindo da academia e eu mandei só uma mensagem, onde é a tua casa? Foi. Aí fui bater lá. Prontamente. E atendi. Eu acho que talvez também a partir daí. Foi. Quando tu foi lá em casa, a gente foi, né, se aproximando mais. Na verdade, nossas vidas, elas foram meio que se entrelaçando, né? Porque começou esse negócio do HU, a gente no mesmo dia, Silvia me aperreando pra aparecer, né? Cortar a língua dos meninos. E aí, na enfermaria. A gente entrou nessa vida fitness, né? Academia, as duas. Exatamente. Quase um objetivo de vida hoje, né, pra gente. Exatamente. E aí as coisas foram meio que se encaixando. Pois é, e aí nesse encaixe foi quando surgiu o terreno, que seria o início aí de um sonho da nossa clínica, né, aqui em Cajazeiras, que já tem terreno e nome, é isso, Oto-Alerg, né, Oto relacionado a otorrino, alerg e alergia. Tanto eu quanto Tuane, a gente faz bem, né, essa parte de alergia, de testes alérgicos, né, Tuane também já tá atuando nessa área. E aí, como no momento a gente ainda não tem uma organização financeira, digamos assim, para iniciar esse empreendimento, então nós vamos iniciar esse nosso contato, né, essa associação dos nossos nomes, inicialmente no podcast, que se chamará também Podcast Oto-Alerg, onde a gente vai ter a oportunidade de conversar, né, sobre temas da pediatria, temas de alergia, temas da otorrino, trazer profissionais, né, tendo sempre essa ideia de tratamento multidisciplinar, né, trazer um fonoaudiólogo, trazer um psicólogo, trazer uma terapeuta, a depender dos temas, né, que a gente estiver discutindo,
E só quem terá benefícios são os nossos pacientes, né? Queria também trazer pacientes. Vamos Trazer pacientes para dar depoimentos, para mostrar, né, o resultado dos tratamentos, desmistificar muitas coisas, né? Como a gente já tem conversado, as tuas cirurgias, né, as nossas imunoterapias. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade, tanto para a gente quanto para os nossos pacientes, nos conhecer melhor as doenças e os tratamentos. Exatamente, assim, é um espaço que a gente vai tentar falar de uma forma mais leve, né? Claro que sempre embasado cientificamente, mas de uma forma que vocês consigam entender. Porque hoje em dia a gente tem uma enxurrada de informação no Instagram, é todo mundo gravando vídeo, aquela coisa. E aí eu tô cansada disso, né? Eu queria realmente uma coisa que fosse mais dinâmica e tudo. E aí a gente vai tentar fazer também episódios mais curtos, para você conseguir ouvir rapidinho ali, que hoje em dia todo mundo tem uma vida corrida. E o nosso Instagram vai ser a nossa comunicação, que a gente vai abrir, sempre que a gente lançar um episódio, vamos abrir as caixinhas para vocês sugerirem os novos temas e a gente poder ir interagindo dessa forma. Exatamente. E aí, assim, eu conto com meus seguidores, com seus seguidores, com nossos amigos, né, com nossos colegas profissionais, com nossos pacientes, para também fazer, né, essa divulgação desse trabalho. Vai ser um trabalho muito interessante. Você tá lá dirigindo, entre uma estrada e outra, bota lá nosso podcast, tá lá na esteira, né, correndo, bota lá nosso podcast. Então, acho que só tem a agregar. Com certeza. E as dúvidas também poderão ser, né, esclarecidas posteriormente. Então, vai ser de vocês aqui esse espaço, né? E se Deus quiser, a gente vai trazer também alguns pacientes para contar a experiência, para desmistificar muita coisa, né? E falar o que realmente importa, o que realmente funciona. É uma medicina com seriedade para beneficiar todo mundo. E nosso tema próximo já foi escolhido, Tuane? Já sim. A gente não pode deixar de falar nesse tema nessa época, né? Que é a época das viroses. Esse período, a pediatria, na verdade, né, tem os períodos de sazonalidade e doença. E aí, esse período de sazonalidade entra muito a questão das gastroenterites, né, da virose das moscas, das viroses respiratórias, da bronquiolite, tão temida. Então, esse será nosso próximo tema, é isso? Exatamente. Então, não percam, né, a gente em breve vai lançar. E aí, já vão pensando aí nas perguntinhas que podem mandar. Se vocês quiserem, até podem mandar com antecedência pra gente, né, Silvia? Exatamente. Manda no Instagram, doutora, eu queria que você falasse de tal coisa relacionada com virose, que a gente já coloca aqui também no podcast. Combinado. Então, não percam o nosso próximo episódio, viroses, tá? Vem com a gente.